Olá, meus irmãos queridos, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para refletirmos sobre a Palavra de Deus, sobre o tema das nossas células. E nesse mês nós vamos estar conversando sobre as crises da vida. É inevitável passarmos por crises. Desde que esse mundo foi afetado pelo pecado, essa é a explicação que a Bíblia nos dá, né? O homem e a mulher foram colocados por Deus no ambiente perfeito. Quando Deus criou Adão e Eva, eles foram colocados em um jardim, que a Bíblia chama esse lugar de, no futuro, né, chama esse lugar de paraíso, né, esse jardim restaurado, né. Então era uma situação paradisíaca. O que é uma situação paradisíaca? É uma situação perfeita, uma situação ideal, onde não há dor, não há tristeza, como diz o Apocalipse, não há morte, onde não há lágrima. Era assim que Adão e Eva viviam. Mas a partir do momento em que eles resolveram se rebelar contra o Criador, eles resolveram assumir o controle de suas vidas à parte de Deus, porque Deus disse assim: olha, não façam isso, vocês podem viver aí, aproveitar tudo isso que está aí, mas só peço isso aqui a vocês. E ao decidirem desobedecer a Deus, vocês conhecem a história lá do Gênesis, né? Desencadeou-se uma série de desordens neste mundo que nós vivemos. Desordens dentro deles, psicológicas, físicas, porque eles passaram a adoecer e morrer, psicológicas, porque a gente passou a sentir medo, ódio, passou a sentir culpa e outras doenças emocionais decorrentes disso, ansiedade. Eles sofreram consequências também espirituais, que é talvez a principal de todas, né? Porque ao se afastarem de Deus, o seu Criador, eles se afastaram da fonte da vida eterna. Então, a entrada do pecado no mundo é uma forma de explicar tudo isso que nos acontece, que nos faz sofrer, que não deveria ser assim, que a gente não aceita muitas vezes, que a gente se revolta, quando situações difíceis acontecem conosco, a gente se revolta, a gente fica triste e até aborrecidos com Deus. Mas o fato é que não temos como escapar disso. Deus falou para Adão e para Eva: por sua causa, a terra produzirá cardos, abrolhos, ou seja, vocês vão ter que lidar com os espinhos da vida. Esse paraíso vai ser só uma lembrança, vocês vão ter alguns momentos de prazer, de alegria, de felicidade, mas não pensem que vai ser sempre assim, né? E logo em seguida tragédias começam a acontecer, só você ler o Gênesis, né? Caim mata Abel, seu irmão, que é o primeiro homicídio da história, e por aí vai, né? A coisa vai descendo ladeira abaixo. Então, assim, esse mundo que a gente vive não é um mundo perfeito. Nós não estamos no paraíso. E eu quero já de antemão dizer uma coisa para você. Que quando a gente começa a falar de sofrimento, de lutas, de provações, de crises, pode parecer que quem está falando tem prazer nesse negócio. Cara, eu não tenho nenhum prazer em falar sobre isso. Quero deixar isso muito claro para você. E eu gostaria de estar falando de coisas muito amenas, de coisas gostosas, deliciosas, do próprio paraíso em si. Acho que a gente até tem que fazer um estudo sobre isso, né? Sobre o mundo vindouro que nos aguarda. Não tenho prazer em falar sobre isso. Mas eu, por ser psicólogo, por ser conselheiro, conversar com pessoas, há muitos anos, desde que eu me converti, que eu ouço pessoas, que eu converso com pessoas, e eu como ser humano já passei por várias crises na minha vida. Então eu não posso negar que esta realidade está posta, essa realidade está aí. A gente não tem como fugir delas. Algumas crises a gente até evita,
Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas tem outras que não. Então, o primeiro assunto que nós vamos estudar, nesse mês sobre crises, o primeiro ponto é que um crente fiel pode sim passar por crises na vida, passar por momentos difíceis. Né? E aí tem dois textos bíblicos sugeridos aqui. Um é de Paulo, a viagem que ele fez em direção a Roma para ser julgado pelo imperador. Vocês sabem da história, né? Atos capítulo 27 e 28 conta essa história, né? Paulo se converteu de verdade, ele não é um aproveitador, ele foi perseguidor da igreja, mas Deus fez uma obra extraordinária na vida dele, então ele se converte e ele sente aquele desejo, aquele prazer de anunciar a palavra. Então ele vai e ele começa então a anunciar, primeiro para o seu próprio povo, os judeus, né? Depois ele começa a anunciar, ele vai vendo que os judeus rejeitam a mensagem, aí ele começa a anunciar para os chamados gentios. Quem são os gentios? Gentios são os não-judeus. Gentio é aquele que não nasceu da etnia judaica, né? Não nasceu, não é descendente biológico de Abraão, né? De Isaac, Jacó e os demais. Então eles são chamados gentios. Então Paulo começou a pregar. Ele sentiu um fogo ardendo dentro dele. E ele dizia, ai de mim se não pregar. E ele tinha necessidade de falar desse amor, de explicar até para o seu próprio povo que Paulo fazia parte da liderança judaica. Ele era um fariseu estudado na teologia, no ensino de Moisés, dos profetas. Ele dominava a teologia da sua religião judaica. E ele tinha ódio dos crentes porque ele achava que o Jesus pregado pelos crentes era um falso Messias, não era o Messias verdadeiro. Mas quando ele tem um encontro real com Jesus, que ele se converte, ele é convencido que esse Jesus que ele perseguia é o Jesus verdadeiro, então ele quer anunciar, inclusive para os líderes religiosos, que ele encontrou esse Messias, que esse Messias é Jesus sim, que ele estava enganado. Só que você acha que os caras gostaram disso? Não, ficaram com muito ódio dele. E agora começaram a persegui-lo, querer matá-lo. Você é um traidor. Você é um mentiroso. Você nos traiu. Você começou a perseguir os crentes, a gente te apoiou para prender os crentes, para acabar com essa religião, você nos traiu. E agora você está anunciando esse Messias que você mesmo disse que era falso. E aí os líderes religiosos começaram a perseguir duramente Paulo. Algumas vezes o prenderam, algumas vezes bateram nele para valer, algumas vezes ele foi deixado semi-morto. Ele fala isso numa das suas cartas aos Coríntios. E ele diz, já lá, eu fui deixado, tomei 39 chibatadas mais de uma vez, porque 40 chibatadas era uma coisa que era dada para as pessoas mais indignas. Então, os caras davam 39, como assim, na misericórdia eu vou te dar só 39 chibatadas. Mas tu tá pensando que era aquele chicotinho de pano? Era um chicote que rasgava as costas da pessoa, que dilacerava o indivíduo, ficava todo cortado e marcado o resto da vida com aquela chicotada. Foi espancado, apedrejado, teve que fugir. Teve uma vez que ele fugiu por um muro, por um buraco, para preservar a vida, para salvar a vida. Ele disse que passou por vários naufrágios, não foi só esse do capítulo 27. Então, assim, o capítulo 27 é um ponto só da luta de Paulo. Da luta de Paulo pela sua sobrevivência. Porque Paulo, ele tinha uma cidadania romana, ele era judeu, mas por questões lá dos pais dele e tal, ele tinha um direito como cidadão romano também. Não eram todas as pessoas que tinham esse direito, mas Paulo gozava desse direito. Isso aí teria que gastar mais um tempo para explicar isso. Mas, ou seja, ele tinha lá a opção, caso ele não achasse que o julgamento dele estava sendo justo, a opção de apelar para o Tribunal Superior. E eu já expliquei na mensagem que preguei que nossas leis brasileiras são muito semelhantes às leis romanas. Tanto é que um estudioso de direito,
que vai estudar direito para ser advogado, ele vai aprender sobre o direito romano, porque essa estrutura de tribunais de primeira instância, segunda instância e tribunais superiores, de promotor que acusa, de advogado que defende, essa coisa é antiga. Os romanos foram os que tinham um regime de leis muito claros, que davam aos seus cidadãos o direito de serem julgados, né? De apresentarem provas que confirmassem os crimes que eles cometeram. Quer dizer, em outros povos, o rei era tudo, né? Era o rei que acusava, o rei que mandava matar, o rei fazia tudo. Os romanos tinham uma estrutura jurídica muito mais sofisticada. Então, o que aconteceu? Os judeus chegaram para os romanos e disseram: esse cara aí, o Paulo, ele é um traidor da nossa religião, ele está pregando uma outra fé, ele está criando um tumulto no meio do povo, onde ele passa, ele está criando um alvoroço, porque ele anuncia o Messias que nós não cremos. Mas aí os governadores romanos dessas cidades, dessas regiões, tinham governadores romanos que tomavam conta. Era como se fossem governadores, prefeitos e tal. O que acontecia? Eles não se sentiam capazes de julgar assunto de religião. Então ele chamava Paulo e dizia: ei Paulo, estão te acusando disso, você vai ver isso lá no Atos dos Apóstolos, né? Aí, numa dessas conversas, Paulo acaba pregando para um dos romanos lá, umas autoridades políticas dessa. Ele aproveita a oportunidade para pregar. Aí o cara fala assim: por pouco você me convence a ser cristão, né? Ou seja, Paulo tinha uma unção de Deus para anunciar o evangelho, mas ele não tinha só unção, ele tinha inteligência, sabedoria, sabia argumentar. Aí as próprias autoridades ficavam assim: eu não estou vendo nada demais, nada de errado no que falava para os líderes judeus. Não estou vendo nada de errado nele, que vocês querem matá-lo, vocês querem prendê-lo. Preso ele já foi algumas vezes, mas agora eles queriam matá-lo, executá-lo, né? Aí quando eles falaram assim: olha, esse é assunto de vocês. Paulo viu que os judeus iam convencer as autoridades a matá-lo. O que Paulo faz? Ele apela para o tribunal superior, que é César. César é o imperador. Então, ele fala: quero ser julgado por César, então. Como eles viram que Paulo tinha esse direito, eles falaram: bom, você apelou para César, você irá para César. Botaram Paulo na cadeia. Assim que tiveram oportunidade, colocaram ele num navio, junto com outros presos. Só que nesse navio tinham várias pessoas que estavam viajando a comércio, viajando a passeio, e tinha um grupo de presos também que entravam nesse navio, nessa viagem para Roma, saindo dali, da região da Palestina e indo em direção a Roma. Nessa viagem acontece o tal naufrágio, né? O tempo vai ficando cada vez pior, o barco vai sendo... você leia lá que você vai entender isso que eu estou falando, que o texto é longo, então eu estou resumindo. O barco ele é assolado por ventos, por ondas, a tal ponto que eles foram tendo que jogar coisas fora do barco para tentar diminuir o peso do barco. Depois tiraram a vela do barco, o mastro, foram fazendo de tudo, né? E estavam vendo que eles iam morrer. Chegou um ponto que o texto diz que eles tinham perdido a esperança de salvamento, tinham perdido a esperança. Que chegaram a ficar dias com o céu escuro, parecia noite. Então, nessa escuridão, nessa situação terrível, Deus falou com Paulo. Deus enviou seu anjo, falou com Paulo: Paulo, não tenha medo, porque nem você, nem ninguém que está nesse barco vai morrer. Mas vão perder muita coisa. Mas eu vou salvar a vida. Deus prometeu que ia salvar a vida dele e das pessoas que estavam com ele. Então, numa das paradas que o barco... Logo no início da viagem, que Deus falou com Paulo, e Paulo foi percebendo que a coisa estava ficando feia, Paulo falou para o capitão, falou para o comandante da guarda que estava com ele, né, tomando conta, o centurião, falou assim: olha, a viagem vai ser difícil, é melhor a gente ficar aqui. Isso antes de tudo começar a piorar. Só que o cara ouviu quem? O cara preferiu ouvir o
comandante do navio. O comandante do navio falou, não, a gente vai costeando, vamos na maciota, vamos na tranquilidade, não vamos encarar mar aberto muito longe não, vamos aqui com cuidado que vai dar tudo certo. E aí resolveram encarar o mar. E aí a coisa foi de mal a pior. Que aí, eles, resumindo, perderam o barco, perderam tudo que estava no barco, e como Deus prometeu a Paulo, Deus salvou a vida dele e salvou a vida de todas as pessoas que estavam naquela embarcação, mas eles perderam absolutamente tudo. Então, a primeira questão que passa na nossa cabeça é, poxa, como um homem que Deus salva, que Deus muda a cabeça dele, a mente dele, converte ele a Jesus, faz dele um instrumento, um pregador, um missionário, e ele passa por tudo isso. Puxa vida, parece uma coisa injusta, né? Um homem tão fiel, que está cumprindo o seu ministério fielmente, passar por tudo isso, e muito mais, se você ler lá a segunda carta aos Coríntios, ele passou coisas muito difíceis. Então a primeira coisa que a gente aprende é essa, olha só. O crente fiel também passa por provações duras, passa por crises, por tempestades na vida. E, como eu falei, eu não tenho prazer de dizer isso, mas você como cristão, você precisa saber que você vai passar por tempestades. Um outro exemplo que a gente coloca aqui é a história de Jó. O livro de Jó é o próprio Deus falando com o diabo. O diabo se apresenta lá, aparece diante de Deus lá. E aí Deus fala assim, você viu Jó? Que orgulho que eu tenho desse homem. É um crente fiel. É um homem dedicado, que se desvia do mal. Aí o diabo começou a levantar uma questão para Deus, que o diabo é acusador, é mentiroso. O diabo diz assim, claro que Deus sabia que o que o diabo estava falando era mentira, tá? Mas o livro de Jó mostra esse conflito ali entre o inimigo e Deus pela vida de Jó. Então o diabo fala, Jó te serve por interesse. Porque se você tirar tudo dele, você vai ver que ele vai negar você. Ele vai te negar na tua cara. Você tira os bens dele, tira tudo que ele tem. Até a saúde dele foi tirada. Ele perdeu os bens, perdeu família e perdeu até a saúde. E Jó continuou fiel. Então, esse livro de Jó não está na Bíblia por acaso. Ele está ali para nos falar que mesmo se você for o crente mais fiel, você pode passar momentos críticos. Eu gostaria que fosse assim. Não. A gente deseja isso, pô, ninguém sã consciência vai desejar passar por um momento difícil assim. Mas é um fato, acontece. Eu não posso iludir você. A gente que prega, que ensina a palavra, a gente tem que falar tudo. Deus livra, Deus faz milagres extraordinários, mas muitas vezes Deus permite que a gente passe pela luta. Deus permite que a gente enfrente o vendaval. Deus permite até que a gente sofra um reverso na vida, a ponto de perder tudo. Eu já ouvi pessoas falarem para mim, poxa, minha vida estava tão boa, eu estava indo tudo bem, eu perdi tudo, tive que começar tudo de novo. Crente, estou falando de crente. Você fala assim, poxa, Deus é injusto permitir isso. Isso é um outro papo. A gente pode falar sobre isso em outra oportunidade, porque há razões para Deus permitir isso. Primeiro que Deus quer revelar a sua presença, Deus quer revelar a sua onipotência, e Deus quer que a gente dê testemunho para o mundo. Só algumas razões porque Deus permite que a gente passe por provação. Mas nós nunca passaremos sozinhos, tá? O Senhor sempre estará conosco. E a experiência de quem passa por provações desse nível, tempestades na vida dessa natureza, de perder tudo, sair só com o corpo, às vezes perde até a roupa, né? Outro dia uma pessoa me disse assim, poxa, eu saí com a minha família, e quando eu voltei para casa eu não tinha mais nada, porque a casa dela pegou fogo, até as roupas queimaram, documentos, tudo, perdeu tudo. Pessoas que servem a Deus. Então você fica assim, caramba, que situação. Então isso pode acontecer. A gente deseja? Não, mas pode acontecer. Você precisa saber. Precisa saber que Deus tem um propósito nisso que a gente não entende.
Jó não entendeu? Você acha que Paulo entendeu muita coisa que ele passou? Muitas coisas não. Mas o fato é que ele passou por essas situações, né? Então a primeira coisa é que crentes passam por Cristo. Eu citei Paulo e citei Jó, mas tem muitos outros casos. Você conhece a história de José, por exemplo? José era um jovem, né, que temia Deus, mas por causa da predileção que o pai tinha, está lá no livro de Gênesis, tá? José do livro de Gênesis. Por causa da predileção que Jacó tinha por José, seus irmãos tinham um ciúme danado dele. É claro que José também era muito infantil. José entregava a seus irmãos os erros que eles cometiam, que eles eram filhos de mães diferentes também, né? Então, Jacó tinha várias esposas. Então, o que acontecia? Nesse ciúme que eles tinham de José, vendo que o pai tinha uma predileção por ele, que provavelmente quando o pai morresse, José seria o chefe deles, porque era assim que a cultura seguia, o pai passava para o filho, geralmente era o filho mais velho, primogênito, mas neste caso os irmãos estavam vendo que o pai escolheria José, que era o mais novo. Então o que eles fizeram? Planejaram a morte de José, simplesmente. Tinha um ódio tão grande por José que planejaram a morte dele. Vocês sabem a história. José vai parar. Aí um dos irmãos defende, fala assim: não vamos matar, não, ele é nosso sangue, cara. Que maluquice é essa? Um dos irmãos caiu em si, falou: não vamos matar, não. Então vamos mandar ele para longe, vamos vender ele como escravo. Aí passa uma caravana, eles venderam como escravo, uma merreca lá, e José foi parar no Egito. Vocês sabem da história. Lá foi parar no Egito como escravo, gente. Ele saiu de uma casa onde ele era amado, predileto do pai, para ser escravo, né? E aí, como se não bastasse, a mulher do cara lá que comprou ele como escravo se apaixona por ele, e ele, aí é que entra a prova de que ele era fiel a Deus. A mulher tenta seduzi-lo e José diz: não posso fazer isso. O patrão, o seu marido, ele me confiou tudo nessa casa. Depois de um tempo trabalhando lá, o Potifar, que tinha um alto cargo no governo egípcio, era um homem rico, né? Aí ele começou a confiar em José de tal maneira que entregou a administração do seu palácio, da sua casa, né? Aí José falou: não, o teu marido confia em mim, pô. Mas como é que eu vou tocar em você? Aí ele diz assim: como eu também cometeria esse grande pecado contra Deus? Isso mostra que José era fiel a Deus, tinha temor a Deus. E aí você acha que, pô, legal, a mulher entendeu, né? Deixou ele em paz. Não, a mulher simulou uma falsa, sempre assim, uma falsa acusação de que ele é que tentou seduzi-la. Aí quando o cara soube, ficou com um ódio danado de José, mandou jogar ele na prisão. E tá lá José de novo passando por uma outra crise braba, né? Esperando a morte. José estava no corredor da morte. É que Deus entrou com providência, como dizem aí os irmãos pentecostais, né? Deus entrou com providência, revelou a José o destino dos presos, o destino da própria nação egípcia. E Deus o tirou de lá. Mas ele passou muito perrengue, cara. Muito perrengue, sofreu muito, sendo fiel a Deus. Aí você fala: pô, você citou outro caso do Antigo Testamento? Tá, vou citar um outro do Novo Testamento. Vocês conhecem João Batista, né? João Batista, ele era ali contemporâneo de Jesus. Tinha uma idade muito próxima de Jesus. E João Batista começou a anunciar o reino de Deus, dizendo: após mim vem aí aquele que eu não sou digno nem de carregar a sandália dele, de desamarrar a sandália e carregar. Ele é o Senhor, ele é o prometido. E aí João teve o prazer de não só ver Jesus, que os profetas do Antigo Testamento sonhavam em ver o Messias. João Batista viu o Messias. João Batista caminhou com Jesus. João Batista teve o privilégio de batizar Jesus. Você sabe o que é isso? Imagina. Você aí, líder de célula. Imagina aí Jesus se ajoelhando lá na frente da igreja e você segurando lá a salva. Ou você batizando Jesus. João Batista, quando Jesus se aproximou dele para ser batizado, no Rio, João Batista falou assim: cara, você tem que me batizar, não eu batizar você. Aí Jesus falou: não, vamos fazer isso por questão de justiça, né?
Em outras palavras, vamos fazer isso para honrar o teu ministério, para todo mundo saber que é pelo arrependimento. O batismo é um testemunho de fé da pessoa, né? É um testemunho de arrependimento, que João Batista pregava o arrependimento. E o batismo das pessoas, as pessoas que João batizava, eram aquelas que falavam, que diziam que estavam arrependidas da sua velha vida. Então Jesus estava ali confirmando o ministério de João Batista. Então João Batista batiza Jesus, tem esse privilégio. Aí você pensa assim, que maravilha. Aí Jesus fala assim, dos nascidos de mulher não tem ninguém maior que João. Ou seja, não tem nenhum profeta que se compare a João Batista, porque ele teve essa honra de me ver, de me conhecer. Mas acontece que João Batista era um cara que pregava, que era duro, que era firme contra o pecado. Aí o que aconteceu? O Herodes tinha uma amante, que era sua cunhada, e João Batista, de vez em quando, dava mais alfinetadas no cara. Você não pode ficar com essa mulher, tá errado isso. Resumindo, o cara era um tarado sexual, né? E era um cara que não conseguia deixar essa mulher também era extremamente sedutora. E o que aconteceu? Numa dança lá, uma noite dessa aí de prazeres, de que as mulheres dançam, os caras bebem, enchem a cara, que tinha muito isso, né? Você sabe que onde há poder político e dinheiro isso rola, né? Então numa noite dessa, a filha lá da amante dele dançou, Herodígia, né? A menina lá dançou, e o rei ficou maravilhado. E disse assim, pede o que você quiser. Olha só, o cara tava doidão mesmo, devia estar doidão. Pede o que você quiser, até metade do meu reino eu vou te dar. Aí ela vai perguntar para a mãe, qual o presente que você acha que eu devo pedir a ele? Aí a mãe falou, aquela cabeça do João Batista no prato. Aí ele ficou chocado, porque ele respeitava João. Apesar de ele saber que João batia firme contra ele em relação ao pecado, ele sabia que ele estava errado. E ele respeitava João, porque o Herodes, ele sabia que o povo também respeitava João Batista. Ele, quando a mulher pediu a cabeça de João, ele ficou assim, mas aí ele falou na frente de todo mundo, né? Política também tem essas coisas, né? O cara falou publicamente que ia fazer, que ia acontecer, aí ele, muito entristecido, mandou executar o João Batista. E aí veio a cabeça do João no prato. Aí você fica assim, caramba, um homem que batizou Jesus, um homem que anunciou a chegada de Jesus, que teve esse privilégio, um homem que morreu de uma maneira tão bruta como essa, de uma maneira tão... Tá, vamos para um outro caso então. Aí então, você tem lá uma família que era muito amiga de Jesus. Marta, Maria e Lázaro. Eram irmãos. Marta, Maria e Lázaro, 3 irmãos. Moravam em Betânia. E Jesus, toda vez que ia para aquela região, ficava na casa deles. E a Bíblia diz que Jesus amava esses 3 irmãos. E aí o Lázaro adoece. E aí mandam avisar Jesus, olha, está doente aquele a quem tu amas. Como quem diz assim, aquele que tu ama ficou doente. Então acelera o passo aí, corre aí para ver se você salva ele. Não sei quantos dias Lázaro ficou doente, eu só sei que a doença foi grave, porque a doença levou ele à morte. Vocês sabem que Lázaro morreu. Diz o texto que Jesus demorou para chegar lá, e Jesus teve uma razão para isso. Aí você tem que ler lá o texto. No Evangelho de João, que é só o Evangelho de João que narra isso. Resumindo, quando o outro mensageiro chegou, né, Jesus demorou, o outro mensageiro chegou e falou assim, morreu. O texto diz que Jesus chorou. E as pessoas que estavam com ele disseram assim, poxa, vejam o quanto que ele amava. Veja como Jesus está sentido com a morte de Lázaro. Aí eu pergunto para você, Jesus amava Lázaro, Jesus que curou pessoas à distância. Lembra de um oficial romano que disse assim, meu servo está doente. Aí Jesus falou, eu vou lá curar o rapaz. Aí ele falou assim, não precisa ir, porque eu não sou digno que você entre na minha casa. Basta só dizer uma palavra e ele vai ficar curado, porque eu também sou um homem de autoridade. Eu digo para os meus empregados, vai, ele vai. Digo para eles, vem, ele vem. Se o Senhor ordenar, meu servo ficará curado. Aí Jesus faz o quê?
Nunca vi uma fé como essa. Ou seja, Jesus curou à distância. Jesus podia ter curado Lázaro à distância. Mas não foi isso que aconteceu. Lázaro, a doença dele se agravou e ele era amado por Jesus. O texto diz isso. E ele morreu assim mesmo. Então, um crente fiel pode passar por crises, pode perder tudo, pode ficar doente, pode até morrer. Aí você diz assim, mas Lázaro ressuscitou. Ressuscitou porque Jesus foi lá para mostrar que ele tinha o poder sobre a vida e a morte. Que Jesus não estava atrasado, como Marta e Maria pensaram. Ah, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Meio que acusando Jesus, dizendo assim, pô, tu demorou, hein? Se o Senhor tivesse aqui, estaria vivo. Aí Jesus ressuscita Lázaro, é como para dizer assim, eu sou o Senhor da vida e da morte. E Lázaro viveu mais um tempo, mas morreu depois, tá? Lázaro não tem 2000 e poucos anos, está andando por aí hoje, barbudo, velho, com 2000 e poucos anos de idade. Óbvio que não, né? Ele ressuscitou para que Jesus mostrasse o poder dele sobre a vida e a morte, depois Lázaro morreu. Então, eu te dei vários exemplos de pessoas que Jesus amava, de pessoas que eram fiéis, que passaram por crises na vida. A questão então é, poxa, mas se Deus permite isso, poxa, então como é que vai ser? Como é que vai ser o seguinte, nós temos uma promessa de que o Senhor estaria sempre com a gente. Eu estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos, disse Jesus. Aí a questão é, como é que as crises acontecem na nossa vida? Primeiro, a gente pode provocar crises com as nossas escolhas erradas, com decisões erradas que a gente toma. Basta você prestar atenção nas palavras que você disse fora de hora, ou que você não foi muito feliz, decisões precipitadas que você tomou, decisões erradas. Isso pode fazer você entrar numa crise séria na sua vida. Mas nem todas as crises são por decisões erradas. E é isso que a gente vê no caso de Paulo, no caso de Jó, no caso de Lázaro. Eles não fizeram nada errado para merecer o que eles passaram. Então nem sempre a crise vem porque a gente fez alguma coisa errada. Às vezes são coisas da vida mesmo. Acontece com não crente, acontece com crente também. Né? Porque às vezes a gente tem essa ideia, ó, tá chovendo, mas Deus vai abrir um guarda-chuva, aí todo mundo vai se molhar, menos eu. Que esse é o tipo de evangelho que é pregado por aí, que Deus vai livrar a gente nunca vai ficar doente, a gente nunca vai perder nada. A gente tem que ter cuidado com esse evangelho triunfalista, esse evangelho só de bênção. Né? Não é bem assim. Então, nem sempre a gente vai sofrer por coisas erradas. Quando Deus permitir que a gente passe por uma situação que nós não causamos, eu sei que isso gera muitos questionamentos espirituais, questionamentos diante de Deus. Às vezes as pessoas ficam revoltadas, com raiva de Deus, questionam. Tudo bem. Isso aí é individual. Deus tem uma razão muito específica que é para cada caso, sabe? Eu não tenho uma resposta única que vai te responder por que Deus permite que você está passando por uma crise sem você merecer, sem você ter feito nada para merecer essa crise. Não tem. Não tem uma resposta única. Você vai ter que buscar Deus. E vou te ser sincero, talvez ele nem diga. Jó ficou perguntando um monte de coisas para Deus. Deus, por quê? Por quê? Porque os amigos diziam que Jó estava nessa situação porque ele tinha errado com Deus. Estava em pecado. Porque na teologia deles, Deus castiga quem está no erro. E se Jó estava sofrendo é porque ele estava alguma coisa ele estava devendo a Deus. E Jó fala, não estou devendo nada. E aí, a tal ponto que Jó fala, então que Deus venha aqui, me apareça e fale comigo, onde foi que eu errei. Mas Deus não responde a pergunta de Jó. O interessante no livro de Jó é que Deus não responde, ao contrário, Deus faz perguntas para Jó. Como quem diz assim, esquece essa pergunta, porque mais que eu tente te explicar, você não vai entender. Só saiba que eu estou no controle do universo. É isso que Deus mostra para Jó. Jó, onde você estava quando eu criei o mundo? Onde você estava quando eu coloquei os limites do mar, os limites do universo? Como quem diz assim, eu continuo reinando, eu continuo dominando sobre tudo.
Não foi porque você está passando, não é porque você está passando por isso aí que eu estou distraído, alguma coisa aconteceu, ou eu perdi o meu poder. De repente eu perdi o poder, me tornei um Deus fraco, eu sou um Deus distraído. Então isso está acontecendo com você porque eu me distraí, ou porque eu sou fraco, eu não soube cuidar de você. Não tem isso. Não é isso que o livro de Jó mostra. É o contrário. Deus falando para Jó o seguinte: não, meu filho, eu continuo no controle do universo. E começa a fazer perguntas para ele. Ou seja, ele não responde, ele faz mais perguntas ainda. Então eu não quero te enganar, que você pense que se você perguntar a Deus a razão das crises, que ele vai te responder com a clareza com que você deseja. Algumas vezes Deus fala, ó, meu filho, você está passando por isso aqui, porque eu tenho esse propósito na tua vida, eu vou te usar para isso. Muitas vezes Deus quer usar a nossa vida para alcançar outras pessoas, para mostrar o poder dele para outras pessoas, mas isso não é uma resposta padrão que serve para todo mundo. Cada caso é um caso, tá? E a última coisa que eu queria falar que é um gancho dessa última coisa que eu falei. Os orientais, eles têm uma visão sobre a crise, que toda crise é um perigo e uma oportunidade. A crise é um perigo da gente se perder, da gente se tornar amargo, da gente se tornar incrédulo, como eu falei ainda há pouco, a gente começa a fazer muitas perguntas, e à medida que a crise vai se alongando ou vai piorando, a gente vai ficando com o coração triste, essa tristeza vai virando uma amargura, e essa amargura muitas vezes vira uma raiva de Deus, e muitas vezes acaba virando uma incredulidade, a pessoa passa a descrer. Né? Esse é o perigo de passar por uma crise da maneira errada. Mas a crise também é uma oportunidade, que é assim que os orientais encaram a crise. Qual é a oportunidade? Você pode sair da crise mais fortalecido, você pode sair da crise aprendendo mais sobre você. Por incrível que pareça, é na dificuldade que você olha para você. Quando está tudo bem, é tipo assim, o vento está soprando na vela do teu barco. Você não se preocupa, você deixa o barco ir. Mas quando a crise vem, você começa a pensar, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Qual é o próximo passo que eu vou tomar? Você passa a ser cuidadoso. Você passa a enxergar seus limites, que você não é isso tudo que você pensa que você é. Você não é tão forte como você pensa que é. Você não é tão sábio, tão inteligente quanto pensa que é. Então as crises, elas nos oferecem oportunidade de crescimento, oportunidade de conhecimento sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre as coisas. Quer ver uma outra coisa que a crise nos dá oportunidade? É de pensarmos quais são os valores, o que é mais importante. Porque lá no naufrágio de Paulo, tudo foi perdido. O barco, a comida, os bens, só restaram eles. Molhados, foram parar numa ilha, com a roupa do corpo molhada, tiveram que fazer uma fogueira para se secar. Então, quando a crise vem, a gente revê as nossas necessidades, a gente revê as nossas prioridades, o que é importante. A vida sempre é mais importante. As pessoas que estão ao nosso lado, que nos apoiam, que nos amam, são as coisas mais importantes que nós temos. A nossa saúde. Sabe? Então a crise faz a gente rever nossos valores e rever o que é importante e o que não é. Será então que se a gente perder tudo a gente vai se tornar um incrédulo, um descrente? Será que se a gente passar por uma crise braba a gente vai ficar amargurado? Esse é o risco, mas também é a oportunidade de você falar, como Paulo, passei por 3 naufrágios, perdi tudo, fui chicoteado, tive que fugir, já fui dado como morto depois de ter apanhado tanto, e no entanto eu estou aqui. Né? E ele fala, em Filipenses, ele está preso. Quando ele escreve Filipenses, ele diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Como é que um homem preso, um homem que apanhou, um homem que estava perto de morrer, pode escrever uma carta celebrando a alegria? Porque Paulo aprendeu a enfrentar as crises com a cabeça erguida, mantendo a fé. E no fim da sua vida ele escreve e diz assim, combati o bom combate,
completei a minha carreira e guardei a fé. É essa a mensagem que eu quero deixar para você. Que você passe pelas crises da vida, tendo combatido o bom combate, completado a tua carreira, o plano de Deus para a tua vida e tendo guardado a fé até o fim. Deus te abençoe.